80 anos em abril. Eu tinha, ainda neste ano, feito 75 ou 76 anos. Bom, foi um homem completo, como há muito poucos, porque ele, partindo de uma educação esmerada da sua família, soube entender os movimentos do seu povo e do seu país. E entregou-se completamente ao seu povo e ao seu país, sem qualquer espécie de nacionalismos, sem qualquer espécie de preconceitos. Entregou-se principalmente como poeta. Porque Václav Havel, se não fosse poeta, não tinha sido o grande político que foi. Político de uma Europa livre, que infelizmente está neste momento nas garras de outros abutres, não já os abutres do nazismo ou do stalinismo, mas agora do capitalismo desenfreado. E dizia-me hoje, a sua tradução, não tenho nenhum problema, mas de facto não é nesse nível, não é no nível da homofobia ou da homologia, ou como quiserem, que os problemas se põem. Põem-se no nível da poesia, justamente. Eu conheci o Luís Serguilha por acaso, praticamente, num encontro de poesia na terra dele, em Vila Nova de Famalicão. Nunca tinha lido nada dele, ele deu-me um ou dois livrinhos dele, eu levei para Lisboa, onde vivia nessa altura, isto já aqui há uns 5 anos ou 6, e fiquei encantado. Disse, aqui está o poeta que eu estava à espera há muito tempo, e que estava tardando a poesia. Depois ele publicou um livro e eu fui lá apresentar o livro. E então, a amizade nasceu daí de uma certa cumplicidade. Porque, de facto, o Luís Serguilha não tem nada a ver com a minha poesia. A poesia dele não é a minha poesia não é a poesia do Luís Serguilha, ele é outra coisa. Ele vem num passo adiante sobre a poesia experimental, sobre o experimentalismo dos anos 60 e 70, o tal odiado experimentalismo, não é? Ele coloca-se, como vamos ver, no nível semântico e no nível sintático. Enquanto o experimentalismo dos anos 60, ele colocava-se no nível morfológico e no nível da escrita. Ambos se colocam, evidentemente, no nível da escrita, mas o tratamento é completamente diferente. Não quero antecipar aquilo que eu vou dizer. E vou, então, arriscar-me a ler este texto. Luís Serguilha. Este poeta pode ser considerado como a mais importante revelação recente, sendo a sua poesia a mais consistente e inovadora do atual panorama literário português. A sua poesia interessa-me não só porque é uma poesia diferente, mas porque, não acreditando na lógica do sentido, propõe textualmente uma não lógica dos sentidos. É uma poesia que desafia e seduz pelo jogo sem rede em que lança o leitor, propondo-lhe um experimentalismo semântico que se realiza no texto através da utilização das palavras como objetos manipulados, muito para além dos seus significados dicionários. Mas, como nota preliminar, não posso deixar de fazer, quando se trata de apresentar a poesia de um poeta, quero referir que nos dias de hoje, quando algum crítico ou paracrítico ou simplesmente um comentador deseja falar sobre uma obra de poesia, fala de tudo o que sabe ou julga saber, menos de poesia. Fala de filosofia, de psicologia, de sociologia, de história, de antropologia,
filosofia, de estudos culturais, de música, das artes plásticas, de algum ramo das ciências exatas, como a física atómica ou a engenharia genética, etc., etc., menos poesia. Ou seja, o específico do poeta aparece-nos então timidamente diluído num discurso híbrido, em que muitas vezes a poesia é o parente pobre, onde a hipérbole metafórica impera mascarada de rigor. Outras vezes surge a teorização incipiente de um comparatismo, de uma interdisciplinaridade, de uma qualquer coisa, onde a poesia se perde. Chega a parecer que a especificidade do discurso poético é apenas um pretexto, mesmo até um pré-texto, gerando um pós-texto que lhe é alheio. Chega mesmo a parecer que não existe um metatexto característico e até rigoroso para tratar criticamente o discurso de poesia, de uma forma adequada e eficaz. Eficaz, neste caso, é o que produz significados e emoções. Chega mesmo a parecer que a invenção que a poesia é nunca foi devidamente estudada nas suas características e especificidades heurísticas, linguísticas ou sígnicas, mesmo semióticas, e que até a função poética da linguagem e da comunicação nunca foi definida nem estudada por gente competente como Roman Jakobson, Roland Barthes, Charles Sanders Peirce ou mesmo Humberto Eco, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze ou Mário Verniola. De entre tantos outros, ao longo da história da escrita e da criação poética, como Baltasar Graciano no tempo do Barroco, como Goethe e Shelley no tempo da poesia romântica, como Fernando Pessoa no nosso tempo. E tantos poetas que sobre a poesia escreveram tentando teorizar a sua prática de invenção de poesia na sua época e na sua atualidade. Ou tantos outros que fizeram desse impulso urgente de escrever poesia a sua própria teoria poética, muitas vezes inseparável da poesia em si própria. É este o caso, por exemplo, de um Jorge de Sena, dos poetas experimentais portugueses dos anos 60, mas também de Oswald Andrade ou de Haroldo Campos, e já agora, recentemente, também de Luís Seguida, como o mais novo e até inesperado poeta da inovação e da transgressão, agora principalmente ancorada na pesquisa dos valores semânticos ou significativos de um caos contemporâneo e agoramente vívido e vivido, ou então avidamente vivido. Porque a poesia vem sempre antes da invenção teórica. Esta tem como função, a invenção teórica, não explicar nem justificar, mas sim encontrar as razões obscuras e seminais daquela, isto é, da poesia materializada em texto, muitas vezes sem o próprio poeta saber como, o que não quer dizer que o poeta seja ignorante do que escreve ou que escreve automaticamente, mas sim que de onde vem a poesia, como ela chega e ao que ela vem, não é necessário saber conscientemente. É apenas necessário saber verificar que ela vem ou que chega e está ali, diante de nós, na forma de texto. Por isso a surpresa, ou seja, a capacidade de provocar surpresa ou até estranhamento, é uma das características emocionais da poesia e, por isso, da estética poética. A inovação, ou dizer o que nunca foi dito daquela maneira, é um sinal da presença da poesia. Mas o crítico, esse, é que deve ter consciência disso, sem que nunca ultrapassará os umbrais do entendimento do discurso poético. E então, falará de outra coisa, julgando que está a falar de poesia. É que a hermenêutica da poesia não é o conhecimento do significado das palavras que fazem um poema, mas sim a descoberta do que essas palavras poderão significar no contexto diferente em que se encontram em cada poema. Aquilo a que se poderá chamar a especificidade do discurso da poesia